Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus então. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Queridos, você é impaciente? Quem é que é impaciente? Estou falando que eu sou mesmo. Você é impaciente? Pode ser sincero. Você não consegue esperar? Gente, uma vez eu coloquei para chocar, alguns ovos numa galinha. Todo dia, eu era pequeno, todo dia eu ficava levantando a galinha para saber se estava o negócio acontecendo. Acabou que não deu certo. A galinha se estressou, abandonou o ninho. A impaciência é um problema, e na Bíblia nós vamos falar um pouco sobre isso. Um homem que havia uma promessa de Deus muito grande, chamado Abraão. Abraão, Deus disse para ele: você vai ser pai de uma grande nação, eu vou fazer você como as estrelas dos céus. E Abraão já era velho, gente. É por isso que quando eu falo, se Deus tem uma promessa para você, idade não é o problema. E geralmente as promessas de Deus são para os improváveis. Você é improvável? Eu sou um dos improváveis. Se você é um dos improváveis, há uma promessa de Deus para você. E as promessas de Deus, e muitas das vezes, que Deus vai fazer milagre. Mas a gente quer dar uma forcinha para Deus, Nós vamos ver isso nessa noite. Às vezes nós queremos ajudar Deus a ser Deus. Não, Deus precisa de uma forcinha, vou dar um empurrão, vou ajudar Deus, E aí nós fazemos o quê? Nós damos o nosso jeito, o plano B, E Abraão, nós vamos ver isso. Pai da fé, um grande homem, um homem que tinha tudo e teve tudo. Ele se precipita e acaba criando um problema que até hoje nós temos aqui, Quando a gente vê lá a guerra no Oriente Médio, a gente vê o problema Palestina, a gente vê aquela confusão toda. Tudo começou aqui em Gênesis capítulo 16. Vamos então ver o capítulo 15, depois o versículo 16. Capítulo 16, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aí vamos para o capítulo 16. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Saraí. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Saraí disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Olha, Deus tinha dado uma promessa para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Deus falou isso de uma forma muito clara. E a Bíblia diz que Abraão, ele acreditou. Tanto é que quando Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, aposentado,
Por isso é que Deus gosta de trabalhar com aposentado, gente. Se você aposentou, começou o seu serviço. Deus nunca chamou desocupado. Na Bíblia você não acha um desocupado que Deus chamou para trabalhar. Os discípulos, quando Jesus chamou, estavam trabalhando, e trabalhando muito. Todos estavam trabalhando. É por isso que no reino não existe aposentadoria. No reino existe trabalho. E Jesus falou, né? Meu pai trabalha até agora. Então nós também temos que trabalhar. Então, pastor, chegou dezembro, vamos dar aquela férias geral. Meu irmão, crente não tira férias. Hoje, quando eu estava lá no IML, aconteceu um negócio interessante, que cheguei na porta do IML, estava aguardando chegar o corpo, e aí uma mulher chegou perto de mim, eu vi que ela estava bem transtornada, e ela falou, o senhor pode fazer uma ligação? Aí eu liguei para o número, e você sabe aquela história toda embolada, né? Mulher que está atrás de um homem, que tem outras mulheres, e aquela história enrolada. Aí quando terminou a ligação, aí eu falei com ela, olha, você está estragando sua vida. Você tem quantos anos? 24 anos. E você está atrás de usuário de droga, de traficante. Você não sabe o seu valor. Eu comecei a pregar para aquela mulher. Comecei a pregar, falar. Ela começou a chorar. Eu falei, se dê valor. Deus te criou para que você se valorize. Eu comecei a falar do amor de Deus para ela chorando. Eu falei assim, olha, primeira coisa, procura Jesus. Procura uma igreja, procura Jesus. Se valoriza. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Homem nenhum vai te valorizar. Ela falou, olha, eu precisava ouvir tudo isso que você falou aqui hoje. Aí eu orei com ela e ela saiu. Nós não podemos perder a oportunidade. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós vamos encontrar pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho que a única esperança somos nós. E algo triste, nesse tempo que eu estava ali no IML hoje, 8 corpos entraram na parte da manhã. 8 corpos de suicídio, a bala, tudo aconteceu naquele lugar. Quantas pessoas tristes estão nesses lugares, sem esperança, sem expectativa. E nós como igreja, nós temos um papel, que é gastar o nosso tempo para falar do amor de Deus. E nós às vezes estamos tão preocupados com detalhes, né? Quando chegar no céu a gente discute os detalhes. Mas Sara e Abraão receberam uma promessa, e essa promessa era justamente que ele seria um pai de uma grande nação. Deus disse isso para Abraão. E queridos, quando Abraão tinha mais ou menos 86 anos, ele sai de Ur com mais ou menos 75, 76 anos, aposentado, sai para cumprir o mandato de Deus. E 10 anos depois, nada tinha acontecido. 10 anos esperando, Abraão e Sara, nada acontecia. Coisa, né? 10 anos, e não acontecia. E aí Sara chega para Abraão e fala, meu filho, vamos resolver esse problema, né? Quem sabe, Deus falou que você seria pai, né? Mas de repente não é comigo. Mas a promessa de Deus era o sobrenatural. Amém? O milagre de Deus para a sua vida é o sobrenatural. Porque o natural você faz. O natural Abraão fez. Sara pega sua serva Agar, traz sua serva e fala, Abraão, é com ela que você vai me gerar filhos. Abraão, bem, a mulher está mandando, né? Mulher manda, a gente obedece. E foi, engravidou Agar. E aos 86 anos de idade, nasce Ismael. Queridos, a Bíblia diz que quando a mulher fica grávida, né, quando Agar fica grávida, já começou os problemas ali. Porque Agar começou a se sentir, né, poxa, eu tenho filhos, ela não tem. Aí começou a desprezar e menosprezar a outra. Aí o que aconteceu? Aí Sara já fica brava dentro de casa, né? Eu li esses dias um livro, aí o cara, ele contando uma história interessante, né? Perguntaram para Mark Twain, que é um grande escritor, perguntaram o que ele achava sobre a poligamia, e ele afirmou que era algo impossível de dar certo, algo impossível de você ser casado com 2 mulheres. Aí ele citou um versículo na Bíblia, né, em Mateus 6:24, que diz que ninguém pode servir a 2 senhores, não vai agradar um e desagradar outro, né? Então não tem como, né, o cara casar com 2 mulheres. E foi o que aconteceu com Abraão. E Abraão
Agora ele viu um conflito dentro de casa. A mulher perturbando. Tadinha da mulher, né? Se eu pudesse, posso falar essa palavra. Mas a mulher ali todo dia. Essa mulher está me afrontando. Essa mulher está me afrontando. E Abraão ali firme. Até que Deus volta para Abraão e fala: olha, Sara vai engravidar. Gente, Abraão já estava bem mais velho. Ou seja, ele já estava quase chegando aos seus 100 anos, né? Aí aparece o filho da promessa, que é Isaac. Deus levou mais de 20 anos, 24 anos, para que nascesse o filho da promessa. Que coisa, né? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e 25 anos depois, Deus cumpre a promessa. Nasce o primeiro filho. Aí nós vemos, queridos, eu queria trazer esse texto para que eu e você nós entendêssemos. Depois nós vamos ver o trecho na Bíblia que fala sobre isso, que muitas das vezes nós não nos comprometemos com a palavra de Deus. Às vezes Deus fala algo conosco: olha, faz assim. Aí nós queremos dar o nosso jeito. Eu vou ajudar Deus, né? Gente, Deus precisa de ajuda. Em 6 dias Ele criou a terra, tudo que há, a perfeição. O ser humano o corpo do ser humano é completo, é perfeito. Quando você vê os ligamentos, as rótulas do joelho funcionando, é tudo muito perfeito. Não tem nada mais perfeito do que a pessoa que está do seu lado. Não existe. A ciência não consegue reproduzir o ser humano. É perfeito. Nenhum computador é igual ao cérebro humano. E olha que para uma máquina chegar muito, muito, muito longe, são prédios inteiros de processadores, para que chegue a um pouco daquilo que o ser humano é capaz de fazer. Nós somos perfeitos. O nosso Deus nos criou dessa forma. E queridos, quando Deus nos chama e nos dá uma promessa, e essa promessa que Ele faz conosco, nós temos que nos comprometer. Quando você se compromete com isso, você não pode fazer concessão. O nosso erro é fazer concessões no meio do caminho. Não existe atalho na vida espiritual, não existe atalho no conhecimento com Deus, não existe atalho. Ninguém consegue atalhar o caminho, porque o caminho de Deus ele é perfeito e às vezes ele vai demorar. E é interessante que o caminho de Deus sempre passa pelo deserto. Essa semana eu estou lendo alguns livros e tem um autor que ele fala sobre esse caminhar no deserto. Ele vai trazendo um por um dos homens de Deus. Moisés, um homem que estava preparado para governar o Egito, porque ele era filho da filha de Faraó, ele foi preparado para governar o Egito. Ele vai para o deserto, 40 anos de preparo, para aprender o que é governar um povo no deserto. Aí você vai pegando todos os homens de Deus, foram para o deserto. João Batista foi para o deserto, Paulo ficou 3 anos no deserto, todo mundo foi para o deserto. Jesus só ficou 40 dias no deserto, mas todo mundo foi para o deserto. E às vezes nós, quando nós vamos para o deserto, nós começamos a reclamar. José foi para o deserto. Quantos anos José não ficou escravo e na masmorra no Egito? O deserto ele faz parte do crescimento na vida do cristão. Infelizmente, no meio do deserto, muitas pessoas começam a gritar: ai Senhor, não tem um plano B, não tem outra coisa que eu posso fazer, não tem um jeitinho. E nós brasileiros, nós gostamos de dar jeitinho. E prova disso é o que você vê por aí, um monte de igreja fazendo coisas ridículas que não está na Bíblia, que as pessoas querem um jeitinho. Querem pagar para alguém fazer uma campanha, querem pagar para alguém fazer isso, querem receber uma bênção que Deus já prometeu, mas que existe uma estrada para que ela aconteça. Sexta-feira a gente estava no monte orando, e eu lembrei de uma jovem que, quando eu era pastor em outra igreja, essa jovem ela chegou num culto, e ela se converteu, e ela falou: pastor, eu preciso conversar. Aí eu marquei com ela na quarta-feira, ela chegou e falou: pastor, lá em casa está um caos. Meu pai está traindo a minha mãe está em depressão, meu irmão está nas drogas e a minha irmã está se prostituindo. Eu falei: o negócio está feio mesmo, o que eu faço, pastor? Eu falei assim: ora, vai orar. E como é que eu oro?
fala com Deus, vai para o monte orar, vem nos cultos, acorda de manhã e começa a orar, faz jejum. E eu fui explicando para ela e ela anotando tudo. Todo culto ela estava na igreja. Estava chovendo, ela estava lá. E um dia eu estava descendo no monte, começou a chover, eu desci, ela estava subindo. Eu falei assim: minha filha, mas agora pastor, estou numa campanha de oração pela minha família. E foi mais de um mês aquela jovem ali, orando, buscando. Um dia ela leva a irmã no culto, a irmã dela se converteu. Aí ela sorrindo para mim, a irmã dela lá na frente, aí daqui a pouco o irmão dela decide se tratar. Aí um dia ela chega em casa, está o pai e a mãe conversando e resolvem se acertar. E eu me lembro o dia que nós batizamos toda a família daquela jovem, e ela pôde dar o testemunho. E eu falei: alguém teve que pagar o preço. Alguém andou e não tomou atalhos. Não existe atalhos. O problema nosso é que nós queremos o que é mais fácil. O que que não dói? Antigamente tinha um metiolate, né, que você passava, era bom, né? A gente que é da velha guarda, metiolate era o terror do fim da tarde. Depois de jogar bola descalço, né, os dedos todo a flor da pele, aí a mãe chegava sem dó, água oxigenada, metiolate, e era vida. Hoje não dói. Essa geração não sabe o que é passar por um BO. Aí tudo chora. Ai, porque que atalho? Não tem atalho na vida cristã. Repita isso comigo: na vida cristã não tem atalho. Queridos, Deus disse para ele: olha, e isso foi imputado como fé, ele se tornou o pai da fé. Mas havia um compromisso. Deus disse: você vai ser pai de muitas nações. E queridos, não era para ele se contentar com a segunda opção. A primeira opção era Sara, porque Deus ia fazer um milagre, ia fazer o sobrenatural. Sara era o milagre, não era Agar. Agar era o plano B, era coisa fácil, né? E aí, queridos, a história se desenrola. Sara arranja uma substituta, e naquela época era algo legal para aquela época ter um herdeiro através de uma concubina. E tudo parecia correr bem, até que Sara, ela começa a ser afrontada, e ela chega para Abraão e diz: você é responsável pelo mal que estou sofrendo. Que coisa, né? Aí tem cara que não entende a mulher. Tem hora que você tem que se render, né? Como eu falo sempre, né? É melhor você ser feliz. Recebe a culpa, né? Realmente, você tem razão, mulher. Eu sou o culpado mesmo. E aí, queridos, e Abraão, ele fica durante esses anos todos sofrendo. E quando nasce Isaac, alguns pensariam, né, agora acaba o problema, mas o problema fica maior ainda, porque Sara começa a sentir que o filho corria perigo. E aí Sara diz a Abraão: você vai ter que pôr fora o filho da escrava, para que o filho da herdeira, o filho da herança, o filho da promessa continue. Que coisa, né? Mas vamos voltar para o texto aqui. Eu lembrei até de uma história esses dias, né, quando a gente fala de mulheres, né? E dando curso de noivos, aí eu acabei tendo que relembrar tanta história, né? Mas lembrei esses dias de um camarada que ele acordou, e quando ele foi tomar café, a mulher, ele estava lendo o jornal, e a mulher chega para ele e fala o seguinte: você sabe que dia é hoje, né? Rapaz, quando a mulher pergunta isso, né? Você volta lá na memória: que dia é hoje? É aniversário dela? O que é esse dia hoje? E ele, para não passar vergonha, ele falou: claro que sei que dia é hoje. E voltou a ler o jornal, mas ele não sabia que dia era hoje. E no caminho para o trabalho, ele passa na floricultura e manda entregar uma dúzia de rosas. Pode ser o aniversário dela, né? Aí, tá no trabalho, ele preocupado: que dia é hoje? Que dia especial é hoje? O casamento não foi o primeiro beijo, ele não se lembrava o que era. Aí tinha uma joalheria próxima ao trabalho dele, aí ele encomenda uma pulseira linda e manda entregar. E no caminho de casa, ele ainda pensando: posso ainda não ter acertado na dose. Para numa loja, chocolates finos, compra uma caixa. Aí quando chega em casa, a mulher vai receber ele na garagem: ai, amor, e tal, ele dá o presente. Ela: foi o melhor dia da Bíblia que eu tive. Era o dia da Bíblia.
Que expectativa não tem para o aniversário então, né? Queridos, até interessante que o símbolo chinês, né, para crise, é composto, são duas mulheres debaixo do mesmo teto. Esse é o símbolo chinês para crise, né? Tem uma crise. Mas, voltando para o texto, né? Então Sara, ela tem um filho, e é através, queridos, de Abraão e de Sara que todas as bênçãos de Deus vêm, porque Deus, ele queria que Abraão e que Sara fossem os bisavós de Jesus, né? Era por eles dois que a promessa viria. Ou seja, não seria através de Ismael. Ismael não seria herdeiro da promessa, mas o herdeiro seria de uma mulher estéril. Não seria de uma mulher jovem, mas o herdeiro seria de uma mulher estéril, porque Deus queria fazer um milagre. Que coisa, né? A bênção de Deus nas nossas vidas, ela passa por um milagre. Não é o natural, é o sobrenatural. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida. Gente, poderíamos contar tantas coisas que Deus já fez, de sobrenatural, de milagre. Esse ano de 2014, 2024, 2023, eu e Vanusa, nós testemunhamos muitos milagres de Deus. Muitos milagres. E Deus quer fazer mais nas nossas vidas, mas você tem que confiar em Deus. Você tem que acreditar que Ele pode, que Ele vai fazer. E aí, queridos, quando nós tentamos dar um jeitinho, aí começa um problema. Ismael, ele começa a zombar de Isaac. Lá em Gênesis capítulo 21, o texto diz assim: Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, estava zombando, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e de seu filho, pois o filho daquela escrava nunca compartilhará a herança com meu filho Isaque. Abraão fica triste. Ele criou um problema quando não ouviu a voz de Deus. E olha, quantas pessoas muitas das vezes criam problemas por não ouvirem a voz de Deus. Problemas sérios, né? Na vida, né? E aí Abraão pega um pouco de comida, um odre de água, e manda Agar e Ismael para o deserto. Lá em Gálatas, capítulo 4, há uma alegoria com relação a isso, do capítulo 4, versículo 21 a 31, diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Seu filho da escrava nasceu normalmente, mas seu filho da livre nasceu como resultado de uma promessa. Estas coisas podem ser tomadas figurativamente, pois as mulheres representam 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai e gera filhos que serão escravos. Esta é Agar. Mas a Jerusalém que está lá em cima é livre, e ela é nossa mãe. Agora, irmãos, vocês são filhos da promessa como Isaque. Naquela época, o filho nascido da maneira normal perseguia o filho nascido pelo poder do Espírito. O mesmo acontece agora. E o texto diz: livre-se da escrava e de seu filho, pois o filho da escrava nunca participará da herança com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então Paulo aqui está fazendo uma alegoria entre essas 2 mulheres, de formas diferentes de viver. Um é viver pela lei, pelo esforço próprio. Outro é viver pela graça, pela promessa. A promessa é o milagre. A lei é pelo esforço. Abraão deu o jeitinho dele, ele conseguiu resolver o problema, ele fez o filho. Mas o filho da promessa é a graça. É Deus que faz tudo. Deus faz uma estéril ter filhos. Esse é o filho da promessa que Deus fez. Aí Paulo falando sobre as 2 diferenças: filho da mulher escrava, filho da mulher livre. Um nascido de forma natural, o outro resultado de uma promessa sobrenatural. Um de uma aliança do Sinai e outra de Jerusalém. Um escravo pela lei e outro livre pela graça. E queridos, quem recebe herança é o livre, é o que nasce da promessa. O outro não recebe a herança.
Agar e Sara representam dois paradigmas, um natural, o outro sobrenatural, um limitado, o outro ilimitado, um de descrença e o outro de fé. Uma tem um Deus que é limitado ao passado, a outra tem um Deus que pode fará qualquer coisa por cada um de nós. Abraão representa, né, um crente supostamente casado com Sara, né, que tem fé em Deus. Queridos, às vezes a gente crê e parece que não vai dar certo. Aí, como eu disse, né, aí nós começamos a fazer coisas para ter resultado. E como eu disse, no Evangelho não existe atalho. E Deus, quando disse para Abraão, olha, é com Sara, porque a promessa de Deus era do sobrenatural. Deus queria que o filho fosse gerado de forma sobrenatural. E por que eu tenho insistido nessa palavra, queridos? Porque muitas das vezes nós estamos aceitando menos do que aquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes para você, mas você tem se contentado com pouco. Com pouco na vida espiritual, com pouco no casamento, com pouco em todos os sentidos. Muitas das vezes nós estamos tendo o nosso Ismael no casamento, nós temos os nossos Ismaéis com os filhos, na salvação, na vida profissional, na falta de perdão, na amargura, no preconceito, na saúde. Nós estamos com Ismael, sendo que o que Deus quer no seu casamento é Isaac, é o sobrenatural. Deus quer na sua vida financeira o sobrenatural, que é Isaac. E às vezes vai demorar. Às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. A conta de Deus não é igual à nossa. No ministério, às vezes a gente quer apressar, né, o tempo de Deus. Paulo se converte 3 anos no deserto. O problema é que quando a gente lê a Bíblia, entre uma página e outra, às vezes passa 100 anos e a gente acha que as coisas aconteceram rápidas. Mas as coisas demoraram. E nós estamos querendo apressar o projeto de Deus. Queridos, não se contente com o cristianismo de Ismael, sendo que você pode ter Isaac. Você tem uma herança, uma promessa de Deus. E para que você possa ter isso, você tem que se livrar da escrava e do filho da escrava. O que é escrava? É o legalismo, é o esforço próprio. Às vezes nós queremos fazer as coisas pelo nosso esforço. Aí nós damos o nosso jeitinho, né? Nós pulamos daqui, pulamos dali e saímos pulando. Casamento, emprego, igreja, vida financeira. Nós ficamos pulando, porque a gente quer dar um jeito para alcançar aquilo que Deus disse que já é nosso. Quando Deus falou a Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, era para ele descansar. Quando Jesus diz na cruz, está consumado, o que eu e você temos que fazer? Descansar. Jesus já fez tudo, gente. Para você ser salvo, Jesus já fez tudo. Tudo. Não existe esforço humano. Só você crer que Ele é suficiente para te salvar. Pastor, mas eu sou muito pecador. Quanto mais pecado, maior é a graça. Sara era estéril. Eu fico imaginando uma mulher com quase 100 anos amamentando. Você consegue imaginar isso? Foi loucura para a época. Parto normal. Deus fez o útero dela rejuvenescer. Ela ovulou. Quando a promessa é feita a Abraão, e Sara estava atrás da tenda, ela estava ouvindo que os anjos chegaram. E não sei se todas as mulheres são assim, mas Sara gostava de ouvir a conversa. E ela vai botar o ouvido lá na tenda. E então o anjo fala: não, só Sara gosta de ouvir conversa, nenhuma mulher gosta disso. Mas aí Sara põe o ouvido lá e está Abraão falando com os anjos. E o anjo falou: o ano que vem você vai ser pai de uma grande nação, Abraão. Promessa continua de pé. Aí Sara, no interior, ela pensa o seguinte: o cara é velho, já passou dos 90, não visita a minha tenda há muito tempo, não vai acontecer não. Aí o anjo viu que ela riu. Aí o anjo falou o seguinte: por que Sara riu?
O ano que vem, nesse mesmo tempo, ela estará amamentando. Coisa fantástica, né? No outro ano, tinha choro de neném na tenda de Abraão. Isaac nasceu. Aí Deus fala para Abraão: livre-se da escrava, porque a promessa é para o filho da estéril. A promessa de Deus é para você. 2025, talvez não aconteceu, não tenta dar jeitinho para 2025, meu irmão. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada disso. Deus precisa da sua fé. Ele precisa que você creia e descanse nele. É difícil? Lógico que é, gente. É por isso que isso está na Bíblia. Está na Bíblia porque essas coisas são para que eu e você, que nós venhamos acreditar no poder de Deus e que é possível. É por isso que a palavra traz isso. Deserto vai ter para você, tem para mim, tem para todos. Todos os homens que querem crescer em Cristo passarão pelo deserto. Talvez você está passando por um deserto na sua casa, na sua família. Talvez o seu deserto está na saúde. Talvez o seu deserto está nas finanças. Não importa, talvez você está no deserto, mas é no deserto que Deus fala conosco. Melhor lugar para você estar é com Deus no deserto. Foi onde Jesus, e a Bíblia diz, quando Jesus ele é batizado, a Bíblia diz que ele estava no poder e foi levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Que coisa, né? A gente fala: pastor, eu estou cheio do Espírito Santo, estou passando por problema. É porque você está cheio do Espírito Santo. É onde Deus vai falar com você. É no deserto. No deserto ele vai nos ensinar a verdade de Deus. No deserto nós nos firmamos na palavra e na promessa de Deus. É por isso que o cristão tem que ler esse livro todo dia. Chegando no final do ano, já vou trocar de Bíblia. Já marquei, risquei toda. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Esse livro é o nosso manual. Não desatualiza, é o livro que vai te aproximar de Deus. Mas hoje nós temos um celular que, em vez de você ter a Bíblia, está lá. E está lendo, né? Capítulo 1 de João, capítulo 2, a gente fica só lá no Instagram, no Facebook, vendo vida dos outros. Sendo que você está lendo a palavra de Deus. E na palavra de Deus você vai se firmar. E você vai encontrar a verdade de Deus para a sua vida. Livre-se da escrava. A escrava são essas coisas que nos atrapalham de estar com Deus. Olha, para a gente caminhar para encerrar, esses dias eu estava vendo uma pesquisa. Os pedagogos americanos gostam de fazer esse tipo de pesquisa, né? Eles pegaram um grupo de crianças, e essas crianças elas tinham a mesma capacidade. Foi feito teste de QI, todas eram iguais em termos de conhecimento. Pegaram, dividiram as crianças em 3 grupos e chamaram os mestres que dariam aula durante aquele ano e falaram para os mestres: olha, esse grupo aqui fica com você, esse grupo é super inteligente, QI acima da média. Pegaram o segundo grupo, entregaram para outro professor e falaram: esse grupo aqui, e os professores não sabiam do teste, esse grupo aqui é QI mediano. Beleza. E o outro grupo: ó, esse aqui não espere muita coisa não, não é grandes coisas não. Final do ano letivo, os alunos foram testados e foi aquilo que tinham falado. O que se esperava, falaram que seriam grandes, foram grandes. O que se disseram que eram médios, foram notas médias. E o que falaram que as notas eram baixas, foram notas baixas. Queridos, cada aluno correspondeu à expectativa. E eu e você, nós correspondemos à expectativa que nós temos de Deus. Aquilo que nós esperamos, embora todo crente tenha o Espírito Santo, a gente vê pessoas que crescem de forma diferente na vida espiritual. Tem crente que está lá na frente, né? Tem gente que está na vida do meio, e tem gente que vive na prova, né? Estou na prova. Rapaz, você é concurseiro, hein? Você conversa com o cara: estou na prova, pastor. Só vive na prova, esse cara está no concurso direto. Tem crente que já está lá na frente. O Espírito Santo é o mesmo. E às vezes nós vivemos na prova, né, queridos? Queridos, ninguém pode voltar atrás para um novo começo, mas nós podemos dar sequência da onde nós estamos, viver o sobrenatural de Deus.
Olha, até hoje o Oriente Médio vive o resultado da escolha de Sara e de Abraão. Se Abraão e Sara tivessem escolhido esperar o sobrenatural, nós não teríamos tantas guerras como nós temos hoje. A sua escolha vai afetar as próximas gerações. A sua decisão de esperar em Deus vai afetar as próximas gerações. Se você escolher Isaac, as próximas gerações serão gerações abençoadas. Agora, se você quiser dar um jeitinho para gerar Ismael, as futuras gerações vão continuar pagando o preço. Por isso, queridos, a nossa escolha tem que ser sempre esperar em Deus. Eu queria orar. Talvez você tenha tentado resolver os problemas do seu jeito, né? Tem tentado fazer do seu jeito. E a palavra de Deus para você hoje é: espera com paciência no Senhor. Espera. Deixa as âncoras lançadas. Não navegue numa direção que não seja a direção de Deus. Tem muito vento estranho passando por aí. Tem muito vento que vai levando para longe da promessa de Deus. Pessoas que poderiam estar recebendo o melhor de Deus, mas porque não decidiram perdoar, estão sofrendo. Pessoas que poderiam estar decidindo o melhor de Deus na vida espiritual, não esperaram. E os filhos vão pagar a consequência, porque não tiveram paciência de esperar no Senhor. É difícil esperar no Senhor, Eu fico imaginando Abraão, velho. Deus fala, olha, e ele já era casado com Sara há muito tempo. Não vinha filhos, mas ele amava a mulher dele, ele amava aquela mulher. Amava. Mas os filhos não vinham. Mas havia uma promessa. E às vezes há uma promessa e nada vem. Foram 25 anos esperando. 25 anos esperando da promessa até o nascimento de Isaac. Mas até a promessa, muitos anos ele já estava esperando. Eu diria que foram mais de 50 anos esperando nascer um herdeiro. Já estava conformado. Ele já acreditava que o seu herdeiro seria um dos filhos do servo, Eleazar. Mas havia uma promessa de Deus para ele. Jó sofreu muito tempo e perdas gigantescas, mas havia uma promessa. No capítulo 25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará. Havia uma promessa. E às vezes nós, no meio da luta, nós só vemos o problema, nós não vemos o Deus da promessa. Quando Deus chega para Abraão, ele fala: Abraão, você está velho, você cumpriu a primeira coisa que eu mandei, sai da tua terra, da tua parentela, você saiu. Agora, olha para as estrelas dos céus. E Abraão olhou, devia ser um dia muito estrelado. E Deus fala: você pode contar as estrelas? Não é possível contar. Sua geração vai ser desse jeito. Acendeu no coração dele, ele acreditou em Deus. Mas o tempo, ele faz com que nós paremos de olhar para as estrelas. O tempo nos afasta das estrelas. E queridos, tem muita luz brilhando que ofusca as estrelas. Problemas, pessoas. Às vezes nós olhamos para as pessoas. Quantas pessoas desviaram do alvo porque olharam para pessoas? Deus tem uma promessa, mas tem pessoas que falam o seguinte: ó, não vai dar certo não, hein? Ixi, desiste. Eu lembro que quando eu comecei, primeiro ministério, não tinha muita experiência. Aí levei um monte de gente para o hospital para fazer visita. A gente chega lá fazendo visita. Aí primeiro quarto que a gente está visitando, aí tudo errado, né? A irmãzinha senta na cama da paciente, que não podia sentar, já senta ali. E a irmãzinha olha e pergunta: o que você tem? Aí a mulher falou o problema. Aí a outra: meu tio morreu disso. Aí pronto, falei: meu Deus do céu, acabou a visita. Em vez de injetar fé, a mulher destruiu a fé da outra. A gente está ouvindo pessoas: abre a empresa não, que vai dar errado.
Casa não, que está em muito divórcio. Não tem homem no mercado para casar. Tem, o seu Isaac está por aí, minha filha. Continue no salão que está chegando Isaac. Tem que ser, né? Um príncipe para uma princesa. Às vezes nós ouvimos os outros, né? E nós desistimos dos nossos sonhos. Desistimos daquilo que Deus tem para nós. Porque nós ouvimos pessoas, olhamos para outras luzes e não contamos as estrelas. E Deus te chama você para contar as estrelas. É isso que Ele vai fazer na sua vida. Que a promessa de Deus é uma grande bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sei que problemas virão e eu quero orar agora sobre isso. Problemas vêm, nos faz querer desistir, nos faz querer recuar, porque os problemas eles fazem isso conosco. Fala com Deus agora. Fala com Ele para reacender essa chama no seu coração. Fala, Senhor, reacende essa chama no meu coração. Talvez é o seu ministério, é a sua família. Eu creio que você vai ver a sua família todinha aqui, cantando no altar. Você vai ver, Marcelo. Creia, toma posse. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus é Deus. Isaac é para bênção, é para abençoar gerações. Aquilo que Deus tem prometido, Ele vai fazer na sua casa, com seus filhos. Talvez estão fora, talvez o marido está fora, talvez a esposa está fora, mas a promessa de Deus, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Se nós crermos e esperarmos com paciência no Senhor, porque o tempo de Deus é o tempo certo do milagre. Porque quando Sara engravida com quase 100 anos, a promessa de Deus estava viva, e as pessoas olharam e falaram: foi Deus que fez. Porque o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, na sua vida, as pessoas vão olhar e vão dizer: foi Deus que fez. É Deus que fez. Não foi você pelo esforço. Agar é esforço próprio. Quando nós tentamos o plano B, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não preciso do milagre. Eu não preciso do milagre. O Senhor vai fazer. Eu vou fazer. Não preciso que o Senhor faça, eu faço. E queridos, o que agrada a Deus é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus espera de nós um passo de fé. Fé é você sair do barco e não ter estrada para caminhar. Fé é você sair do barco e só tem água e a água está revolta. Fé é você caminhar crendo na palavra de Deus, crendo naquilo que Ele falou. É na promessa, isso é fé. Fé é aquilo que se espera, não é o que você vê. Fé é você crer que Deus pode fazer todas as coisas. Fé é você crer que não importa quem você é, importa quem é Deus. Talvez você olhe e fale o seguinte: quem sou eu? E olha que depois de ter feito tudo isso errado, de Abraão e Sara não ter acreditado em Deus, Deus manteve firme a promessa para Abraão. O que Abraão fez foi atrasar o relógio de Deus e criar um problema para as outras gerações. Mas a promessa de Deus, ela estava de pé. A promessa de Deus, ela não depende. Muitas das vezes a gente vai errar e a gente fala: mas Deus não vai fazer porque eu sou uma pessoa muito errada. E olha que todas essas coisas, Deus olha para Abraão e fala: esse é o pai da fé, é o meu amigo Abraão. Às vezes Deus olha, aí nós olhamos para nós mesmos e nós vemos em nós tantas fraquezas, né? Mas Deus não nos olha com as nossas fraquezas. Nós olhamos e pensamos: fulano, cicrano. Mas é Deus que decide nos amar. Ele decide nos amar. Ele decidiu te amar. Ele decide que vai fazer algo sobrenatural na sua casa, na sua família. Ele decidiu que vai fazer algo diferente na sua família. Ele decidiu que vai fazer.
Ele tomou essa decisão, porque Ele te ama, e Ele te ama com amor incondicional. A palavra de Deus diz que Ele é amor, e o amor Ele não muda por aquilo que você é, porque Ele continua sendo amor, independentemente do que nós somos. Deus é amor, e esse amor Ele é imutável, e essa promessa que Ele tem para mim e para você, ela não mudou. Os anos vão passar, as coisas vão mudar, mas Deus, Ele não vai mudar. Se você crer e esperar, você vai ver o sobrenatural de Deus. Vamos ficar de pé. Você vai ver o sobrenatural de Deus.